poderia mover uma ação popular em defesa do patrimônio histórico. Ponto. Mas eu movi a ação, você moveu a ação, e você no meio desistiu de prosseguir na ação, dava muito trabalho, você tinha que viajar a trabalho, você não ia mais morar no município. Só que eu, percebendo da relevância dessa ação popular, peço então para ser o sucessor processual. Eu vou te suceder naquela ação. Então existem casos de sucessão processual. Eu queria então ler para vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, vamos tentar diminuir um pouco aqui a luminosidade para poder sair lá, para a galera poder ler quando for assistir essa videoaula. Vamos lá. Processual civil, cobrança de cotas condominiais. Alienação do imóvel depois de instaurada a jurisdição. Então aqui, senhores, eu tenho uma ação em que o condomínio cobrou da pessoa inadimplente. Primeiramente ele cobra do A e o A vende para o B, aquela situação que nós estávamos falando ainda há pouco, né? Então, alienação do imóvel depois de instaurada a jurisdição, aplicação do artigo 42 do CPC. Vamos lá. Item 1. O artigo 42 do CPC, isso claro, o CPC antigo, né? Fixou como regra a estabilidade subjetiva da relação processual. Apenas permite alteração das partes em virtude de alienação posterior do objeto litigioso, se a parte contrária concordar com a sucessão processual. Então preste atenção, o condomínio está movendo a ação contra o devedor. O devedor vende para o devedor A, vende para um B. Pode haver substituição? Pode, desde que a parte contrária, o proponente, o condomínio, diga não, eu prefiro continuar a ação contra ele, porque eu sei que ele é bom pagador, do que continuar contra ti, que eu sei que tu não vais pagar. Mas o condomínio tem que concordar. Porque se ele não concordar, se a parte contrária concordar com a sucessão processual, o processo prosseguirá, ele será substituído por você e o processo prosseguirá contra você, que vai pagar o condomínio. Caso não haja concordância, permanece inalterada a relação subjetiva no processo. Ou seja, o condomínio não concordando com essa substituição aqui, o que vai acontecer? A ação vai continuar contra você, devendo prosseguir entre as mesmas partes originárias. Então, se o proponente, o condomínio, não concordar com a substituição, vai permanecer o condomínio contra o A e não o condomínio contra o B, porque o condomínio não aceitou que o B substituísse o A. É isso que eu vou agora explicar. Se o B assumir a dívida. Item 2. Olha aqui, preste muita atenção. A circunstância de constar na promessa de compra e venda firmada entre o recorrido e terceiro adquirente do bem, posteriormente trazida aos autos de que este último arcaria com as despesas condominiais atrasadas. Então existe um contrato de promessa de compra e venda onde ele se comprometeu a pagar o débito atrasado do dono do apartamento. Todavia, este último arcaria com as despesas condominiais atrasadas, não tem o condão de modificar a legitimação passiva da presente demanda em face do que dispõe o artigo 42 do CPC. Então, mesmo que você tenha colocado na promessa de compra e venda que ia pagar o condomínio atrasado dele,
e se o condomínio preferir ajuizar e manter a ação contra ele, ele continua no polo passivo da relação processual. Você até pode pagar para ele, mas ele é que vai pagar para o condomínio. Porque não depende de você ou dele, depende de quem está propondo a demanda aceitar que haja substituição processual. Deu para entender? Fácil? Perguntem. Perguntem agora, já. Nenhuma dúvida? Beleza. Então, recurso especial, conhecido e provido, STJ, embargo de declaração, está aqui para quem depois quiser consultar a íntegra dessa decisão. E agora vamos para a segunda parte da nossa aula, uma parte muito esperada, que é o litisconsórcio. Aquele rapaz, ele está comendo as unhas, mas não é por conta da aula, ele não está preocupado com a prova. É o jogo que daqui a pouco ele já está prevendo um acesso de fúria ou desespero. Litisconsórcio. A palavra litisconsórcio vem de consórcio de lide, ou seja, várias pessoas litigando, não é isso? Então, um conceito muito simples, muito breve para esse nosso curso de processo civil, eu diria que duas ou mais pessoas litigando no mesmo processo, ativo ou passivamente. Duas ou mais pessoas litigando no mesmo processo, ativo ou passivamente. Ou eu tenho duas ou mais pessoas movendo a ação, ou eu tenho duas ou mais pessoas contra a qual são movidas as ações. Ou eu tenho duas ou mais pessoas no polo ativo e também no polo passivo da relação jurídica processual. Isso é o litisconsórcio, tá? Vamos lá. Então, eu tenho uma diferença muito grande entre litisconsórcio ou litisconsortes, que são as partes originárias do processo, que é diferente da intervenção de terceiros, que são estranhos à relação processual originária. Bom, para ilustrar essa diferença, vou fazer aqui um esquema no quadro. Vamos junto para esse esquema aqui. Bom, vocês imaginem uma rua aqui, eu vou chamar de rua 1, em que aqui eu tenho uma rua, eu vou chamar de rua 2. Aqui vem um carrinho bonitinho, que eu vou chamar de A. Tá dando para enxergar aí o A? E aqui eu tenho um ônibus. Vou até fazer o ônibus aqui, ó, que eu vou chamar de B. Vou botar aqui uma roda nesse carrinho, pronto. Eu não sou muito bom de desenho, mas vamos lá. Esse carrinho vem por essa rua e quando chega bem aqui, o sinal está aberto para ele, verde. Todavia, este ônibus, aqui eu tenho duas testemunhas. Esses são os dois policiais que verificam o ônibus invadindo o sinal vermelho e apitam. Pip! Ele avança o sinal. Esse carro, para não bater no ônibus, ele desvia e vem a bater num carro que está estacionado aqui. Eu vou chamar de C. Ora, esse carro aqui, para desviar do ônibus que avançou o sinal, bateu no carro C. Até aqui tudo bem, estão entendendo? Está correto se o C mover uma ação, no caso de reparação de danos, contra o A? Está, não está?
Imaginemos que fossem mais de 2 veículos aqui e mais de 2 veículos aqui estacionados. Eu teria aqui um litisconsórcio. Carros que foram batidos por carros que bateram. No litisconsórcio, são partes originárias do processo. Todavia, senhores, quem deu causa a esse acidente foi o ônibus. E o nosso amigo A pode acionar, pedir a intervenção do B. O B é um estranho à relação processual originária, mas o B teria que pagar o prejuízo que ele causou, já que ele foi o causador do dano. Por todo esse motivo, eu posso dizer que o B a intervenção do B é uma intervenção de terceiro, porque o B, na verdade, é estranho à relação processual originária. O que é a relação processual originária? O C moveu a ação contra o A e o A mandou chamar o B, porque foi o B que avançou o sinal e causou o problema. Deu para entender isso? Muito bem. Diferente de uma ação de regresso, que seria uma outra ação. Isso. Isso aí está falando do mesmo processo. Foi bom você falar da ação de regresso. Se o B for responsabilizado, no caso a empresa de ônibus, ou as empresas de ônibus, suponhamos, já que nós estamos falando de litisconsórcio, que vários ônibus avançaram o sinal, e esses 2 ônibus ou mais teriam provocado o acidente, as empresas de ônibus teriam o direito de regresso contra os motoristas que avançaram o sinal. Ponto. Tá bom? Outra coisa é quanto à posição das partes, né? Quanto à posição das partes no litisconsórcio, né? Eu tenho o sujeito, o litisconsórcio ativo, né? Em que eu tenho uma pluralidade de autores daquela demanda. Eu tenho o litisconsórcio passivo, onde eu tenho uma pluralidade de réus, e tenho o litisconsórcio misto, em que eu tenho tanto uma pluralidade de autores quanto uma pluralidade de réus. Quanto ao momento de formação, eu tenho o litisconsórcio inicial, onde a formação é pleiteada na própria petição inicial. Então nós já vimos o sindicato reunindo aquelas pessoas e entrando com aquela ação em favor, por exemplo, dos professores, para um adicional de tempo de serviço, para um adicional noturno, etc. E tenho também um litisconsórcio incidental ou ulterior. O litisconsórcio incidental ou ulterior dá-se após a propositura da ação. Então funciona mais ou menos assim. O sindicato reuniu todos vocês e entrou com uma ação pleiteando um adicional de tempo de serviço ou um adicional noturno ou um plano Brescia, um plano Collor. E aí você, meu amigo, você não ficou sabendo dessa ação. Você não ficou sabendo dessa ação e chegaste para ele e disse: "Ei, rapaz, olha, o sindicato entrou com uma ação em nosso benefício aí, nós vamos pleitear aí." Disse: "Rapaz, olha, mas como eu não fiquei sabendo? Eu também queria entrar nessa jogada." Você vai então pedir através de uma petição incidental, que haja uma né? A ação já está proposta, você não pode propor outra ação, você quer entrar na ação, você vai pedir para ser incluído na ação.
Então isso é feito ulteriormente. O ideal é que todos entrem na petição inicial, juntos. Por quê? Porque o juiz pode, nós vamos ver que o juiz pode limitar a quantidade de litisconsórcio, de litisconsortes numa ação para evitar justamente a procrastinação daquele julgamento, daquele processo. Bom, então eu tenho, por exemplo, exemplos aqui. Na decisão saneadora, o juiz determina a citação de litisconsórcio. Então eu tenho o que nós chamamos de despacho de saneamento do processo, onde o juiz pode, verificando que uma daquelas pessoas não participou e se tratava, por exemplo, de um litisconsórcio necessário, obrigatório por lei, como no caso do homem e da mulher, ele vai então mandar citar todas aquelas pessoas que são litisconsórcios necessários. Tá, professor, e se ele não citar? Se ele não citar um dos litisconsórcios necessários, o processo é nulo de pleno direito. Então preste atenção. Se era um litisconsórcio envolvendo várias pessoas, 10 pessoas, e era um litisconsórcio obrigatório, por exemplo, uma ação em que eu tenho que citar os 10 sócios. Se eu citar 9 e não citar o outro, essa citação já não é válida, porque se é um litisconsórcio necessário, obrigatório, eu sou obrigado a citar todos. Então, quanto à obrigatoriedade da formação, necessário ou obrigatório, decorre da imposição legal da natureza da relação jurídica. Imposição legal, nós já vimos que quando eu tiver uma ação relacionada a direitos reais entre homem e mulher, os dois devem ser citados, ponto. Relação jurídica, eu tenho uma associação em que eu preciso citar 10 sócios. Se eu não citar os 10, sendo um litisconsórcio obrigatório, eu vou ter um problema de nulidade daquela citação. Litisconsórcio facultativo, eu posso dividir ele em irrecusável, fica ao arbítrio do autor, desde que se enquadre nas hipóteses do Código de Processo Civil, ou seja, é o autor que opta por entrar ou não naquela lide. E tenho o recusável, onde o juiz pode recusar. É aquela hipótese em que o juiz verifica. Bom, esse processo tem muita gente aqui. Eu vou limitar o número de litisconsórcio em cada processo para evitar o procrastinamento dessa lide. Então ele vai evitar. Ele vai então reduzir e pode recusar o litisconsórcio. Quanto à uniformidade da decisão, eu tenho o litisconsórcio simples, a decisão não tem que ser uniforme, litisconsórcio simples. Então, por exemplo, eu tenho um litisconsórcio simples numa relação em que os professores, por exemplo, estão pedindo adicional de tempo de serviço. A decisão não precisa ser uniforme, até porque aquele ali tem mais tempo de serviço do que aquele ali, né? Este aqui, que tem cara de Matusalém, tem mais tempo de serviço do que aquele rapaz ali. Então assim vai. Então não vai ser uma decisão uniforme. Cada um vai receber de acordo com o tempo de serviço que tiver. Ele ficou bravo comigo. Reparem que esse rapaz, ele começou, o nosso curso, o cabelo dele era pretinho, agora ele já está todo grisalho. A preocupação, a nossa matéria. Bom, unitário não. Unitário, a decisão uniforme tem que ser para todos os litigantes. Tem que ser uma decisão uniforme para todos os litigantes. Imaginemos que seja uma indenização. Todos aqui compraram o produto, o sabão, né? O sabão em pó, que deu alergia em todo mundo.
Então, teoricamente, todos nós teremos direito a uma indenização igual. Todos nós movemos uma ação contra uma fábrica que estava poluindo o rio. Todos nós sofremos esse dano. Todos nós teremos, teoricamente, uma indenização igual. Eu estou dando exemplos aleatórios de situações em que o juiz é obrigado a decidir de forma uniforme. Por exemplo, um adicional noturno. Não existe esse meio adicional noturno. Ou você tem direito ao adicional noturno, ou você não tem. Ou você tem direito à insalubridade, ou você não tem. Não é isso? Então, da feita que o juiz reconhece que aquele grupo de trabalhadores tem direito à insalubridade, é uma decisão unitária. Todos terão direito. Ponto. Mas eu tenho decisões em que não é uniforme para todo mundo, tá? Consequência da não citação dos litisconsortes necessários. Veja o que eu falei ainda há pouco. Se eu tenho um litisconsórcio necessário, obrigatório, eu sou obrigado a citar todo mundo. Se eu não citar todo mundo, há extinção do processo ou nulidade do processo se proferida a sentença. Nulidade porque o juiz proferiu a sentença, a citação de um deles não foi válida. E ele deveria estar na relação processual para poder se defender, não se defendeu. E aí há uma violação de um princípio de ordem pública. Olha o que eu falei sobre a nulidade absoluta. Se há uma violação de princípio de ordem pública, você pensa lá, poxa, são aqueles princípios constitucionais, contraditório, ampla defesa, igualdade, publicidade. E aí eu tenho aqui uma violação desse princípio e, consequentemente, haverá nulidade absoluta daquele processo, porque um litisconsórcio necessário, obrigatório, não foi citado. Se for antes da sentença, pode citar novamente, dependendo da etapa do processo. Exatamente. Dependendo da etapa do processo, eu ainda posso tentar fazer a citação dele para que ele se defenda e para que não anule os demais atos processuais. São considerados litigantes distintos. Então há, gente, uma autonomia dos litisconsortes. Você está em litisconsorte naquela lide, mas você é considerado litigante distinto. Significa dizer que você tanto pode fazer coisas positivas em favor do grupo, ou pode fazer coisas negativas em favor do grupo. Aí vamos lá. No litisconsórcio unitário, em que as decisões são idênticas, preste atenção, não estou falando no simples, hein? No litisconsórcio unitário, os atos que beneficiam a um, a todos aproveitam. Então você pediu uma produção antecipada de prova, isso beneficiou a todo mundo, foi só você que pediu, mas como é um litisconsórcio unitário, vai beneficiar todo mundo. Você recorreu de uma decisão liminar que prejudicava o direito do grupo. Você entrou com agravo de instrumento daquela decisão liminar, da decisão liminar cabe agravo de instrumento. Você conseguiu ganhar. Esse recurso beneficia todo mundo. Então, você vai beneficiar todo mundo. Agora, e professor, e aquelas pessoas omissas que praticam coisas erradas, vai prejudicar todo mundo? Não. As omissões e os atos prejudiciais não prejudicam os demais. As omissões e os atos prejudiciais não prejudicam os demais. Se você deixou de se manifestar, problema seu. Essa sua negligência não vai prejudicar o grupo. Você deixou de juntar um documento que era necessário, tua negligência não vai prejudicar o grupo. O que é bom, favorece, mas o que foi ruim, não prejudica os demais. Prazos. Muito simples. Os prazos são simples, são normais, ou seja, são prazos comuns, quando eu tenho o mesmo procurador para todos os litisconsortes. Exemplo, o sindicato contratou o mesmo advogado
para pleitear o adicional por tempo de serviço, ou o adicional de insalubridade, ou o adicional de periculosidade. Um mesmo advogado, o prazo tranquilo, é simples. Mas se eu tiver procuradores diferentes, aí é diferente a coisa. O prazo vai ser em dobro para contestar, para recorrer, para falar nos autos, quando os procuradores forem diferentes. Mas por que, professor Franklin? Pelo simples motivo de que, quando eu tenho procuradores diferentes, eu preciso de mais prazo para que todos tenham condições de defender os seus clientes a contento dentro do processo. Se são procuradores diferentes, o prazo é contado em dobro para contestar, para recorrer, etc. E acabou. Acabou o litisconsórcio. Eu vou só fazer aqui um apanhado, e aqui rapidamente, para a gente... Alguém tem aí o novo Código Civil para a gente fazer uma... Eu queria só dizer que houve uma mudança estrutural no Código, mas ele continua, a parte de litisconsórcio no Código, ela continua igual. Se você pegar aqui, você está no Código Civil antigo, ele estava no artigo 46, né? O litisconsórcio. E todas as disposições que nós vimos, eles continuam no Código de Processo Civil novo, né? Diz assim, tá andando para enxergar aí atrás ou tá muito pequeno? Quer que eu aumente um pouquinho? Bora lá, que tem gente míope na história aí, vamos ver. Vamos botar aqui, tá melhor agora? Vamos ler junto aqui. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Isso foi mantido no novo Código de Processo Civil. Os direitos ou obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito. Então, comunhão de direitos seria o exemplo do marido e da mulher. Direitos e obrigações seria o exemplo dos sócios de uma sociedade de economia mista, por exemplo. Entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir. E aí nós tivemos o exemplo no aula passada do nosso estádio de futebol, em que várias pessoas praticaram dano ao patrimônio público, e aí há uma conexão, né, entre as causas. Ocorrer afinidade de quesitos por um ponto comum de fato ou de direito, e aí nós estamos... Esses dispositivos, senhores, eles foram todos mantidos, né? Por exemplo, há litisconsórcio necessário quando por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica o juiz tiver que decidir a lide de modo uniforme. Então esse é o litisconsórcio uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsórcios no processo. E nós falamos que se não citar um dos litisconsórcios, haverá nulidade. Todos esses dispositivos que eu estou lendo aqui do Código Civil antigo, eles foram mantidos no novo. Apenas no novo ele vai estar lá no 100 e pouco. Alguém já localizou aí no novo o dispositivo? Eu vou fazer o seguinte, na próxima aula nós vamos tentar fazer uma comparação entre o Código Civil antigo e o Código Civil novo, para que você tenha uma ideia. Mas, em linhas gerais, eu posso assegurar para vocês que o Código Civil novo manteve, com algumas palavras, quase que a mesma redação do Código Civil antigo. Portanto, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre partes e litisconsórcio. Pergunto alguma dúvida, alguma pergunta?